Esse vídeo vai servir mais como uma reflexão de como usar as inteligências artificiais de forma responsável, ética e honesta também. Trazer alguns pensamentos, algumas dicas como exercer essas habilidades no contexto de hoje, que cada vez evolui mais rápido e se transforma os usos da inteligência artificial. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Dilema, eu sou comunicólogo e escritor, e aqui eu falo sobre criatividade, escrita, inteligência artificial, reflexões pessoais também. E vamos partir para o assunto sobre inteligência artificial, que é um tema que sempre me despertou interesse. Eu tenho um fascínio por ficção científica, pela tecnologia, pelas máquinas, e a inteligência artificial me cativa bastante e eu tenho usado e usufruído também por curiosidade, pelo fascínio, pelas novas possibilidades. E eu tenho pensado ultimamente, por exemplo, agora, eu estou com um bloqueio criativo tremendo para criar este vídeo, este roteiro, e eu não quis ceder às opiniões e ao uso do chat GPT, porque algumas coisas eu acredito que não cabem propriamente às inteligências artificiais. Claro que existem inúmeras inteligências artificiais e cada vez surge mais, cada uma com seu foco e com a sua especialidade. Então seria muita prepotência da minha parte nesse momento de que eu tenho mais costume do uso do chat GPT, de falar que nenhuma inteligência artificial seria útil para se criar um roteiro de um vídeo de criação de conteúdo. Eu tenho propriedade no chat GPT porque no chat GPT tem muitos vícios de linguagem que, conforme a gente usa e conforme a gente tem experiência com a escrita, é perceptível essas nuances, vícios de linguagem da própria inteligência. Eu estou aqui com o meu caderninho porque nesse momento eu fiquei buscando, essa semana, na verdade, eu fiquei buscando ideias, mas a nossa cabeça trava eventualmente e as ideias existem, mas a execução se torna mais conflituosa. Daí eu pensei em algo que me aflige e que é um tema que está fazendo parte do nosso cotidiano cada vez mais forte, que é o uso exacerbado das inteligências artificiais para fazer tudo. E eu penso que se manter ali um espaço seguro de distanciamento, de até onde usar estas plataformas e essas novas ferramentas, que inclusive é um ponto de enxergar como uma ferramenta. Às vezes a gente chega até a humanizar essas inteligências de tão próximas da humanidade que elas estão. Na humanidade no sentido de ser humano, né? Então eu pensei em compartilhar duas maneiras de utilizar a inteligência artificial de uma maneira honesta, voltada para a escrita principalmente, porque eu vejo e me relaciono com a escrita de uma forma muito sublime. E os processos de escrita que floreiam na nossa cabeça, nas nossas conexões neurais, no nosso cérebro, que a gente passa para o papel, para uma tela, é muito singular. E massificar a escrita através das inteligências é algo que me incomoda e me preocupa, principalmente na parte literária e acadêmica. Tratando-se de informação, texto informativo, texto de comunicado, que é uma coisa técnica e direta e curta, eu não vejo problema. Opinião minha. Mas quando se trata da arte, dos estudos, da ciência, aí fica mais delicado e me preocupa de fato. Então, uma forma de usar a inteligência artificial na escrita de uma maneira
responsável é, antes de tudo, escrever da própria cabeça, da tua cabeça, sem usufruir de nada que venha dessas plataformas. Escreve tudo, digita tudo e dar o tempo de respiro da nossa cabeça também. Volta naquela leitura, revisa aquilo, dá mais um tempo, volta de novo e, por fim, se for preciso, usar uma IA para revisar se tem erro ortográfico, erro de espaçamento. E, inclusive, ficar atento ao prompt que se usa também, porque é bem comum de se mudar a estrutura do texto. As IAs alucinam bastante, então tem que ser bem específico de manter da forma que está assim, e não mudar uma letra sequer, só fazer uma revisão técnica. Acredito que essa seja uma forma de escrever, de usufruir da escrita, mas entre outras problemáticas também, dos trabalhos dos editores, dos revisores, e que se olhar por outro ponto, o rumo das coisas são muitas profissões desaparecerem, e é delicado falar sobre isso, porque ninguém quer desaparecer, né? E por outro lado, hoje que o tempo é tão rápido, ter esse processo de escrever, revisar, se torna uma coisa que está fugindo do nosso dia a dia e que era tão comum um pouco de tempo atrás, né? Isso é bem chocante pensar que de poucos anos para cá a nossa capacidade cognitiva tem sido tão afetada por isso. Porque eu também peguei a época que antecedeu o Google e a gente ia às bibliotecas fazer pesquisas direto nos livros, em revistas. Passei por pouco tempo por isso que logo chegou a internet, o acesso mais amplo ao Google também. E agora, com esse salto do Google para o ChatGPT, é bizarro como as coisas parecem tão mais distantes. Então, tem surgido muitos estudos e aquele artigo das inteligências artificiais dominando o mundo em 2027, que é bem catastrófico e distópico. Eu duvido um pouco que possa acontecer, mas a gente duvida na expectativa de ter o melhor ali no futuro, né? Mas é delicado pensar. Daí vem o segundo ponto de forma objetiva, que é justamente saber separar o que é máquina e o que é ser humano. Eu tenho observado isso tanto empiricamente, através do meu uso e de pessoas próximas. Uma coisa que me chocou recentemente na minha família ser citado o sentimento de vergonha de conversar com o chat de uma dúvida ou de um acontecimento da própria vida, de ter vergonha de falar algo. E eu fiquei pensando bastante de caramba, como a escrita humaniza também, né? É até interessante, porque o contato é majoritariamente pela escrita e volta naquilo da minha visão e do meu apreço pela escrita. Então, ter essa noção do ser humano e da máquina também é importante para manter esta forma mais racional e mais responsável do uso das IAs. Sucintamente falando, esses dois pontos de usar as inteligências artificiais de forma mais responsável é escrever por conta própria e usar a IA para apenas revisão e separar o ser humano da máquina. Imagino que as coisas possam melhorar daqui para frente, vamos torcer e fazer parte dessa melhora, desta responsabilidade que também cabe pra gente. E foi tudo. Tchau, Real.